Essa é a plataforma mais fácil, assim, para a gente gerar o link com o Facebook. Só que tem essa rigidez do horário também, né? Mas eu já usei o StreamYard, eu gostei bastante dessa Eu plataforma. também. Ela é boa. Que não precisa também de interface com outras, né, para você colocar ao vivo, né? Você consegue ver os comentários do Facebook automaticamente, assim. Bom, para a gente começar, Júlio, vou fazer uma saudação inicial. Boa noite a todos e a todas, ao Douglas, que já está na sala, a outras pessoas que estão se somando, a Caroline Mendonça, boa tarde. Agradecer ao Júlio por ter aceitado o nosso convite, com esse tema central para as coisas que a gente vem desenvolvendo. A gente sabe que está todo mundo um pouco cansado, né, Júlio, das lives e dos encontros virtuais, mas a gente espera que tudo isso passe e a gente volte a se encontrar novamente, pessoalmente. A gente já fazia formações pessoalmente, né? A Zezé, boa noite, Zezé, tudo bem? Zezé, Carol. Bom, a gente já tem um grupo de pessoas aqui bom, Júlio. Eu acho que a gente poderia. Eu vou fazer uma breve introdução e depois a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? Claro, claro. Eu tenho um problema com o horário, Júlio. Assim, eu não gosto de me atrasar para nada. Não, Só se acontecer alguma coisa muito grave, sabe? você está certa. Acho que o tempo de todo mundo é precioso. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite ao Júlio Mendonça. A gente começa hoje, Júlio, mais uma conversa dentro de um eixo central de preocupações nossas aqui, que é o direito à cidade. Então, às vezes as pessoas nos perguntam, né? Mas vocês falam de todos os temas, né? Segurança, educação, saúde, né? Sim, então são todos temas interligados, né? E não há como pensar em direito à cidade sem a gente pensar em ampliar esses mecanismos democráticos de participação na escala municipal. Né? Então, a nossa intenção é propor debates, medidas, conversas, né, que tenham como objetivo a revitalização dessa participação política e cultural, entendida por nós como uma ação coletiva do direito à cidade. Nesse sentido, né, afirmar o direito à cidade equivale a afirmar o direito à cultura. E aí a relação entre as duas coisas, né, o direito à participação, a construção da vida pública, esse direito de fazer a cidade. Então, o direito à cidade não se dá sem a participação social. E por isso eu reforço, né, que o tema de hoje é extremamente importante para a gente, Júlio. O Júlio Mendonça, vou fazer uma breve apresentação, Júlio, se eu cometer algum equívoco, você me corrige. O Júlio nasceu em São José do Rio Preto, 1958, é poeta, doutor em comunicação e semiótica e coordena o Centro de Referência Haroldo de Campos, na Casa das Rosas. Foi nosso diretor de cultura de São Bernardo do Campo. Foi curador das exposições Esdrúxulo, 100 anos da morte de Augusto dos Anjos e as ideias concretas, Poesia 60 anos adiante, juntamente com Reinaldo Damásio, que inspirou a gente, Júlia, a criar o Sarau com os dentes na esquina. E organizou os livros Poesia Popular Brasileira e Que Pós-Utopia é Essa? Júlio também publicou o livro Democratizar a Participação Cultural e as plaquetes de A. Azukovsky e Poesia, Memória e o Presente que nos Arrasta. Bom, obrigada, Júlio. Agradeço imensamente, né, sua generosidade em participar dessa conversa, sua contribuição nesse debate. E o objetivo é esse, é dialogar sobre essas possibilidades de ação participativas, comunitárias, construção de políticas públicas e de cultura. Júlio, vou passar a palavra para ti. E um pouco eu gostaria que você comentasse sobre esse momento que a gente vive hoje, né? E como a questão da participação cultural foi se construindo como um campo também de análise nas suas reflexões. Obrigada. Adriana, boa noite a todos que estão participando aqui.
um prazer estar aqui com você e te agradeço muito o convite. Tenho assistido algumas das lives que você tem realizado, com entrevistas sempre muito interessantes, muito ricas, muito densas, né? É, e, e é muito bom poder participar também de uma conversa com você. Bom, eu, eu sou da área de literatura, né? Essa é a minha área, embora eu tenha interesse por várias outras áreas, e nunca fui capaz de me especializar muito em nada. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande ao longo da vida com isso. Talvez a única coisa em que eu tenha me aproximado um pouco mais de me especializar foi na área de gestão cultural. Mas mesmo assim, a área de gestão cultural tem uma série de implicações, inclusive políticas, até porque o que me interessa na gestão cultural é a gestão cultural pública. Nunca tive muito interesse por trabalhar na gestão cultural na área privada. E a gestão cultural na área pública tem uma série de desafios que eu só fui começar a entender um pouco mais trabalhando nela, né? A partir dos meus 30 e poucos anos, quando eu vim trabalhar em São Bernardo do Campo. Passei num concurso junto com uma série de outras pessoas, no primeiro concurso público realizado em São Bernardo para a área de cultura, e entrei em 1991 no Departamento de Cultura, na antiga Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, né? Naquela época, em 91, era assim. E foi a experiência, o trabalho e a reflexão, as leituras, em meio ao trabalho e à experiência, que foram me levando cada vez mais a me interessar em me aprofundar mais nessa área, né? Já que a minha área de preferência, assim, de formação e preferência era a literatura, mas a minha própria percepção da literatura mudou muito ao passar a trabalhar na área de gestão cultural pública, né? Comecei a perceber como havia uma série de outras questões muito importantes envolvidas, e participei de alguns projetos junto com outros colegas, outros amigos, companheiros de trabalho, que me ensinaram muita coisa. E se não me ensinaram mais, foi porque eu não soube aprender. Enfim, eu aos poucos fui me direcionando mais para essa área e fiz depois uma pós-graduação pela UFABC em gestão pública, em gestão pública municipal, na qual eu apresentei um TCC voltado para a área de gestão cultural, na área de gestão pública na área de cultura. E a partir desta experiência, dessa vivência dos anos de trabalho, trabalhei 23 anos no Departamento de Cultura de São Bernardo, e da minha pós na área de gestão cultural, eu já tinha feito uma pós na área de comunicação e semiótica, como você falou no início. A partir, enfim, destas experiências e desta formação adicional na área de gestão pública, eu escrevi uma série de textos, de ensaios, que resultou no livro que você mencionou,
democratizar a participação cultural. Eu não sei se... estou com ele aqui. Acho que dá para ver aí, né? É este livro aqui, publicado pela Dobra Cultural. Um livro que foi escrito entre os anos de 2010 e 2013. Né? Os ensaios que o compõem foram escritos nesse período. Um período no qual nós ainda estávamos na administração, no governo federal da Dilma Rousseff. Vínhamos da experiência que eu considero, como acho que muita gente considera, que foi extremamente marcante da administração do Gilberto Gil e do Juca Ferreira durante o governo Lula, no Ministério da Cultura, que tinham implementado um projeto cultural que eu acredito que não tem semelhante, não tem igual na história de projetos culturais no âmbito federal, na história do Brasil anterior. Né? Um projeto ambicioso no sentido de criar mecanismos mais amplos e mais capilarizados de participação. E o livro que eu escrevi, os ensaios que esse livro reúne, foram muito mobilizados por este esforço, ao acompanhar este esforço que o país vinha fazendo nos últimos anos, porque não era só o governo, mas era o país, uma parcela grande do país, porque tudo isto foi fruto de uma construção social bastante ampla, com muitas reuniões no âmbito municipal, nos âmbitos municipais, estaduais e federal. Então, a partir da minha experiência pessoal, da minha vivência, da minha formação e da observação deste rumo que o país começava a traçar no campo da cultura, foi nesse sentido que eu escrevi esse livro. E hoje, esse livro, no quadro atual do país, na situação política atual do país, esse livro parece algo meio perdido no tempo e no espaço, né? Porque as coisas mudaram muito em poucos anos e grande parte do que vinha sendo construído se perdeu ou está rapidamente se perdendo. Né? Acho que o Eleilson, eu vi a sua conversa com o Eleilson Leite há dias atrás, e o Eleilson falou sobre como a experiência dos pontos de cultura durante o governo, durante a gestão do Gilberto Gil e depois do Juca Ferreira, com a participação fundamental do Célio Turino, como o projeto do Cultura Viva, que tinha os pontos de cultura como elemento fundamental, como elementos fundamentais, como isto foi
muito transformador e trouxe uma nova forma de participação da gestão pública na área de cultura de uma maneira menos diretiva e mais no âmbito do fomento, respeitando as potências que vinham da própria sociedade, que se manifestavam da própria sociedade, né? Eu acho que esse é o mérito maior do Cultura Viva e em particular, dos pontos de cultura. E esses pontos de cultura, alguns deles estão ainda resistindo, com enormes dificuldades, com dificuldades cada vez maiores, justamente porque, nos últimos anos, principalmente a partir do impeachment da presidenta Dilma, e embora eles já viessem sofrendo algumas dificuldades ainda durante o segundo governo da presidenta Dilma, mas principalmente a partir do impeachment da Dilma, eles estão cada vez mais à míngua, né? E o atual governo não tem, a rigor, não tem um projeto cultural para o país, né? Enfim, faço desta maneira uma breve introdução aqui aos problemas que me mobilizaram para escrever o livro e que continuam me inquietando, e a gente continua a conversa e certamente outros aspectos precisarão ser abordados, se eu puder ajudar, se eu puder contribuir. Claro. Júlio, deixa eu só aproveitar uma pausa para dizer que tem muitos dos nossos colegas de trabalho presentes e saudando você, Júlio. O Jorge Magiar, o Laércio, né? A própria Dalila saudando, né? A Maninha. Enfim, obrigada por nos acompanhar, né? São com essas pessoas, foram colegas do Júlio em algum momento, né, Júlio? Agora são meus colegas de trabalho também, com quem a gente aprende isso que você falou logo no início, né, Júlio? São amigos de muitos anos e mando um grande abraço para eles. Gente muito boa. É um prazer saber que eles estão nos ouvindo. Sabe, eu vou contar uma história muito rápida, Júlio. Quando eu saí da habitação e fui para a cultura, e logo que eu entrei, assim, todo mundo perguntava para mim: você conhece o Júlio Mendonça? Tem que conhecer o Júlio Mendonça. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa tão querida por todos e todas os colegas de trabalho como o Júlio Mendonça. Então, aproveito para fazer da fala dos meus colegas essa fala para ti, Júlio. Muito respeitado, muito admirado e assim, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com você, Júlio. Todos os cantos as pessoas falam muito bem, assim, de ti. Obrigada. Te agradeço muito essas palavras, Ariana. Acho que dei em todos. A opinião acho que não é tão unânime assim, mas agradeço. Júlio, eu queria ressaltar um outro aspecto, se você pudesse desenvolver, né? É a ideia de participação e de apatia, né? Como duas coisas que a gente aprende. Então, a pergunta seria essa, né? Como hoje você enxerga essa realidade a partir, né, dessa chave e quais são as características, né, desse aprendizado da participação? Como a gente estimula a participação? Pois é. Há anos atrás, a questão da participação nem era, para a sociedade de um modo geral, o tema da participação não era um tema que aparecia com frequência. Hoje é.
Só que ele foi capturado pelos novos meios de comunicação, né? As próprias redes sociais, né? Elas criaram a ilusão nos últimos anos de que todo mundo pode participar através desses mecanismos. Sim, podemos, e agora mesmo estamos aqui participando, né? Eu, você e mais algumas pessoas que estão participando conosco aqui, como em muitos outros encontros que têm acontecido, principalmente nesse período da quarentena, né, de maneira mais intensa, as pessoas passaram a usar mais as redes sociais para se comunicar à distância e participar à distância. Mas essa participação é muito conduzida, ela é muito marcada por uma série de elementos em que não há, de fato, muita liberdade de informação, transparência de informação, né? Pelo contrário, nos últimos anos, o que a gente tem mais visto é como isso não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, como a participação nesses meios digitais, né, nessas novas formas de comunicação, tem sido muito marcada pelas fake news, por atitudes diversionistas, né, que buscam, inclusive, desautorizar as fontes mais, justamente as fontes mais fidedignas ou mais confiáveis de informação, são justamente as que têm sido mais desqualificadas, né? Em muitas dessas mobilizações em larga escala, inclusive patrocinadas com dinheiro, né? E com muito dinheiro, e que visam, através de uma suposta participação, de uma pretensa participação, continuar induzindo a apatia ou ao ódio, né? Isto vi agora, anteontem, uma declaração do presidente Trump nos Estados Unidos, está em campanha eleitoral, né, em reta final de campanha eleitoral, apoiando aquele jovem de 17 anos que atirou em duas pessoas, dois manifestantes, né? Um presidente de um país que ainda, né, ainda é considerado a maior potência mundial, faz uma declaração dessas, uma declaração pública dessas, é extremamente preocupante, né? E isto tem a ver com um quadro geral do qual o Bolsonaro aqui faz parte, né? E há outros políticos com posturas semelhantes em outras partes do mundo, né? Em que se aposta no pior, se aposta no conflito, se aposta na, enfim, no conflito entre a população, né, para manter um status quo que se mantém em meio a uma grande crise econômica mundial, né, que vem se arrastando já há vários anos, né, tomando diferentes formas, mas e agora, claro, agravada pela pandemia, mas vem se arrastando há vários anos, né? E isto, para mim, é uma forma de jogar areia nos olhos da maioria da população, né? Então, a participação continua sendo um desafio enorme, né? E
os principais analistas políticos hoje, mesmo no campo mais do centro político, digamos assim, ou do que se chamava até há um pouco tempo atrás de social-democracia, a preocupação é cada vez maior com a própria ideia de democracia, com as próprias instituições democráticas, com a sobrevivência das instituições democráticas. A preocupação é cada vez maior, porque as instituições democráticas estão sendo gravemente afetadas e, em alguns casos, flagrantemente atacadas em várias partes do mundo, e aqui no Brasil, por este governo federal atual, atacada frontalmente. Né? Portanto, se nós vínhamos de um processo que começou a partir do final da ditadura militar e da Constituição de 88, num esforço de construir finalmente no Brasil um país mais democrático, com uma democracia mais consistente, e ainda estávamos longe disso. Agora nós estamos numa situação muito pior. Nós regredimos bastante nesses últimos 4 anos, né? E isto afeta todas as áreas, mas particularmente a área de cultura, né? E acho que fica bem claro, mesmo para quem nem é muito ligado à área de cultura, fica bem claro que para este governo federal, para o atual governo federal, e para vários governos estaduais e municipais, e São Bernardo me parece um dos exemplos disso, a área de cultura é uma área visada, para não dizer estigmatizada e criminalizada. No plano do governo federal, ela está sendo estigmatizada e passa por um processo de desmonte, né? Há diversos exemplos disso que a gente pode citar, né? E no plano regional, do ABC, e particularmente em São Bernardo, isto é evidente, né? Qualquer pessoa que observe com um mínimo de cuidado o que aconteceu na área de cultura desde o início da atual administração em São Bernardo, pode constatar claramente que há um desmonte tremendo na área de cultura, inclusive em espaços culturais e projetos culturais que existiam há décadas. Não eram de poucos anos, eram de décadas. Então, é muito grave o que está acontecendo no país como um todo, e, em particular, em alguns estados e municípios. Ô, Júlio, a Caroline, acho que pede para... Ele coloca assim, o desafio é fazer convergir. Temos você como uma referência para esse desafio. Júlio foi do fórum, né, Júlio? Acho que contar para a gente um pouco dessa sua experiência, né, nas políticas locais, nessa participação no fórum, aqui no ABC. O Fórum de Debates Culturais surgiu no início da campanha do Luiz Marinho para a prefeitura. Nós realizamos um encontro em São Bernardo, e no qual participaram muitas pessoas da área de cultura da cidade e da região, e a partir dali nós criamos
o Fórum de Debates Culturais, que passou a se reunir e com a condução brilhante e sempre muito empenhada da Dalila Teles Veras, que acho que está aí nos assistindo. A Dalila esteve à frente dessa experiência, que durou alguns anos, e a gente se reunia regularmente no Alfarrábio, aqui em Santo André, mas também em algumas ocasiões em outros locais. Nos encontrávamos com outros grupos culturais e trocávamos ideias e debatíamos ideias, propostas, apresentamos diversas propostas no próprio consórcio intermunicipal do ABC. Tivemos alguma participação também em projetos com a Universidade Federal do ABC, inclusive um evento organizado em parceria com a Federal do ABC e o SESC de Santo André, né? No consórcio intermunicipal, tentamos participar por diversas vezes do setorial de cultura do consórcio, e quase sempre com uma série de dificuldades, né? Pela própria postura do consórcio e das administrações municipais dentro do consórcio, né? Porque a proposta do consórcio intermunicipal, que foi uma proposta que surgiu do Celso Daniel, né? Era uma proposta de reunir as administrações públicas e a sociedade civil organizada da região, né? Para discutir seus problemas e seus projetos no âmbito regional, né? Com participação das administrações e da sociedade civil organizada. Só que o espaço para a sociedade civil organizada sempre foi muito pequeno ou nulo, né? E a gente tentou diversas vezes participar no consórcio, mas sempre com dificuldade, porque nunca havia muita acolhida, quando não havia mesmo rechaço à participação do Fórum, que era uma organização, entre outras organizações, que vinham da sociedade civil se organizando, né? O que é uma coisa extremamente legítima e necessária para uma democracia, né? Não há democracia para valer sem isso, né? Sem que, de fato, os poderes institucionais eleitos pelos mecanismos estabelecidos pela lei dialoguem efetivamente com a sociedade se organizando e se manifestando e podendo se manifestar, né? Sem isso não há democracia, né? E eu não sei se eu respondi a pergunta da Caroline, né? É isso. Essa experiência do fórum mesmo. Você falou sobre a Dalila, ela está aqui sim, olha, ela colocou: fico com o coração apertado ao ouvir aquilo que já sabemos, mas que tão bem Júlio faz uma síntese, ou seja, o desmonte da cultura desde o golpe de 2016 e a falta total de um projeto de Brasil para a cultura. Por outro lado, sei que há muita gente a pensar e projetar ações na área de cultura. É isso, né, Dalila? A Dalila tem razão. Eu talvez esteja traçando aqui um quadro drástico demais, desesperançado demais, mas a Dalila tem razão. Há muitas reações também a isso, né?
a sociedade não está parada, né? E muita gente entende a gravidade do que estamos vivendo e está reagindo, e está se reorganizando, né? A gente passa por um momento muito difícil, mas eu não tenho dúvida de que a sociedade vai se reorganizar e vai cobrar novamente a recuperação e a ampliação do seu espaço de manifestação, de participação, de articulação. Eu não tenho dúvida disso, mas é um momento particularmente difícil, né, que estamos vivendo e que requer de todos nós um esforço maior. Né? Ô, Júlio, a Melina, ela vai no sentido do que você está colocando sobre essas dificuldades do momento, e ela coloca 2 comentários aqui. Um que é extremamente grave, sim, em São Bernardo, os grupos de teatro regionais não conseguem nem agendar ensaios dos nossos teatros vazios, quanto mais se apresentar. Isso, todas as reuniões temáticas de bairro a bairro que a gente vem fazendo, e mesmo da cultura, isso apareceu de uma maneira bastante forte, né? E outra que ela coloca reuniões de estudantes do ex-Centro Livre de Artes Cênicas e CAVE, para que não houvesse o desmonte desses equipamentos culturais, foram reprimidas por policiais da GCM no início do governo Orlando Morando. E ela acrescenta também sobre a questão do próprio plano de cultura, né, que teve todo um esforço para elaborar e não se concretizou. De certa maneira, agora a gente sofre também muito com essa não aprovação, né, Júlio? Enfim, reforçando aquilo que você vem dizendo sobre o desmonte na nossa cidade, né? E às vezes, por mais que a gente tenha iniciativas, a gente, como também servidores públicos, tem muitas ideias, né? Consegue enxergar a realidade e gostaria de implementar muitas coisas, mas há uma questão de estrutura que nos impede de fazer isso, né? Então, por isso essa organização social, muito também em função da lei, aprovação da lei Aldir Blanc na cidade, mas ela é extremamente importante, né, Júlio? E claro, assim, a Melissa pergunta, né, sobre a minha posição em relação ao plano de cultura, né? A gente vem falando em todas as plenárias temáticas, Júlio, quanto era necessário, né, a gente aprovar, mas também a gente ter um outro conselho, né, a composição do conselho também ela é bastante problemática, a forma como ela é feita, né. Eu Sem queria dúvida. acrescentar aí, Júlio, aproveitar essa fala que eu fiz, mas também como você enxerga, né, desafios para a implementação de políticas públicas que promovam a participação ativa, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando também. Eu acho que em São Bernardo, infelizmente, a gente perdeu muito tempo, porque no início da administração do Luiz Marinho, nós tínhamos começado a construir um plano municipal de cultura. Isto ainda entre 2009 e 2010. Eu digo isso, eu participei disso em 2009, depois saí da administração, outras pessoas assumiram, e foi dito que isto teria um prosseguimento, e, na verdade, passaram-se alguns anos sem que, de fato, isso tivesse sido levado até, de fato, às últimas consequências. Foram 2 administrações e isto não foi levado às últimas consequências. Acho que é preciso reconhecer também este erro, e este foi um erro grave, né, pelo qual São Bernardo ainda está pagando. Claro, a atual administração é horrível, horrível em vários aspectos, ou em todos, ou em quase todos, mas na área de cultura, particularmente, né? Ela conseguiu destruir coisas que existiam há décadas, como eu disse há pouco. Por exemplo, o Centro Cultural do bairro Assunção
foi o primeiro centro cultural criado em São Bernardo, ainda pelo Tito Costa, nos anos 80, inaugurado em 1980. E ali, durante anos, se realizaram diversas iniciativas importantes em diferentes administrações, mas principalmente a partir dos anos 90, uma ampla programação de oficinas culturais que teve nas oficinas de teatro digamos assim, o seu foco principal, a sua área mais procurada, que mais mobilizava interesse, né? Nós tínhamos filas enormes de interessados quando abríamos inscrições para as oficinas culturais. E o Centro Cultural do bairro Assunção era de todos onde havia mais procura, uma procura muito grande, tanto que nós não conseguíamos atender a toda a demanda, né? Isto no momento em que nós estávamos, durante alguns anos, tínhamos uma destinação de orçamento maior para esta área. E isto levou à realização de um trabalho nas diversas linguagens artísticas e, em particular, na área de teatro, que deixou raízes na cidade. Vários grupos teatrais surgiram a partir dessas oficinas, né, de teatro, e no início da administração Marinho, nós criamos, com o apoio do prefeito, claro, e, enfim, a administração criou o Centro Livre de Teatro, de Artes Cênicas, né, ali no Baeta Neves, num centro cultural que também tinha sido criado nos anos 80, onde fica o Teatro Abílio Pereira de Almeida. Criamos ali, o Celso Frates, que era o secretário, criamos ali o Centro Livre de Artes Cênicas, que, naqueles primeiros anos durante o período, né, dos dois governos do Marinho, o Centro Livre de Artes Cênicas conduzia um trabalho ali que dava continuidade a esta tradição já que tinha se criado na cidade nos últimos anos de formação na área teatral, né? Em outras áreas, nós tínhamos criado também um Centro Livre de Música, lá no Teatro Martins Pena, a Pinacoteca Municipal, que saiu do antigo Espaço em Fio ali do Baeta e foi para o prédio lá ao lado da Cidade da Criança, né? Adquirindo ali uma sede definitiva, com um espaço privilegiado, muito bom, onde a Biblioteca de Arte ficou muito bem instalada, com salas de oficinas bem preparadas para as oficinas nas áreas de artes visuais, inclusive fotografia, e um auditório muito bom também, né, onde passamos a realizar uma programação de palestras, debates culturais e tal. E tudo isto, desde o início da administração Orlando Morando, tudo isto foi colocado em xeque. A começar pela própria Pinacoteca, que teve que receber a sede da secretaria, o que simplesmente comprometeu grande parte da atividade da Pinacoteca, porque as salas de aula foram, em boa parte, adaptadas para receber funcionários da secretaria para as funções administrativas, né? A biblioteca de arte também ficou completamente comprometida, e outras atividades
ou foram muito reduzidas ou simplesmente não foram mais realizadas. O Centro Livre de Artes Cênicas teve suas atividades interrompidas. O Centro Cultural do bairro Assunção, que era, como eu disse há pouco, o centro cultural mais antigo da cidade, com uma tradição já longa de oficinas culturais e de diversas outras atividades culturais junto à biblioteca e ao teatro lá, foi transformado numa espécie de poupatempo municipal, o que é um desvio de finalidade daquele tradicional espaço cultural da cidade, né? E assim por diante, sem falar de uma série de outros aspectos, como o abandono da Câmara de Cultura lá na Marechal Deodoro, e principalmente a falta de projeto, a falta total de projeto, né? A falta principalmente de projeto na área de fomento à cultura, né? Que é fundamental. E, neste sentido, na área de fomento à cultura, a administração Luiz Marinho tinha representado um avanço, porque tinha investido mais na área de fomento, né? E agora, diante da aprovação da Lei Aldir Blanc, que visa justamente a enfrentar um momento delicado para o país todo, e particularmente delicado para as pessoas que vivem profissionalmente na área de cultura, São Bernardo não tem mecanismos e não parece não buscar, não se esforçar para buscar mecanismos de dialogar com a área de cultura da cidade para implementar de fato essa lei tão necessária nesse momento, né? Enfim, eu não sei se eu tracei um quadro suficientemente abrangente dessa situação nesses poucos minutos. Ô, Júlio, é interessante que você vai montando um quadro e as pessoas que já participaram em algum momento, né, de atividades culturais, elas vão contando um pouco sobre as suas experiências, né, com um tipo de profissional, de professores que faziam parte dessas oficinas. A Nádia coloca assim, pois antes conversávamos com os agentes culturais do espaço e organizávamos uma agenda. Agora não há nenhum diálogo. A Secretaria lançou um edital para ensaios, tirando toda a independência dos equipamentos públicos. Todos os comentários aqui, Júlia, vão no sentido desse desmonte que você retratou, né, do quadro que você colocou. Ô, Júlio, sobre a Lei Aldir Blanc, né? Deixa eu só fazer um outro comentário aqui. Tem pessoas falando assim, isso sempre foi difícil, né, para os artistas, a gente tem que resistir. Aqui o Leandro coloca. Sem esmorecer nem arregar, né? Nunca foi fácil. Porém, mais do que nunca, nós artistas precisamos fazer arte, queiram ou não queiram. O que eu acho que é importante também enfatizar, Leandro, é que a organização social, e assim que eu vejo, ela é bastante importante. A própria lei, a aprovação da própria lei Aldir Blanc, num contexto como a gente vive, mostrou um pouco o potencial dessa organização. É muito difícil uma aprovação num contexto como esse, né, Júlia? A gente nunca viu tanto recurso. Isso não é possível sem a organização das pessoas, sem organização e a participação efetiva. Então, queria ressaltar isso. E queria também, Júlia, ouvir de você como é que você vê a questão da aprovação da lei, se você enxerga como uma janela de oportunidades e quais oportunidades e desafios a gente tem diante da lei. Bom, eu acho que essa lei é muito necessária nesse momento e, como você disse, ela é um exemplo, a aprovação dessa lei neste momento político do país, ela demonstra como é possível, sim, lutar e buscar interferir para que direitos sejam preservados, né, e sejam garantidos.
acho que a aprovação da Lei Aldir Blanc é talvez o melhor exemplo na área de cultura no período mais recente. Eu acho que o Leandro e a Nádia são conhecidos meus e nossos, né, de muitos anos. O Leandro é um excelente músico que a gente acompanhou e acompanha. Agora eu estou um pouco mais distante, mas quando eu trabalhei em São Bernardo, sempre acompanhei o trabalho dele. E a Nádia, escritora, também participou muito de atividades culturais em São Bernardo e acho que ainda participa com as dificuldades, acredito que maiores hoje. Eu acho que o que a Nádia diz responde um pouco ao que o Leandro colocou. Havia, em diferentes administrações, de diferentes partidos, nas décadas anteriores, um espaço maior de interlocução entre os artistas, grupos culturais e a Secretaria de Cultura, o Departamento de Cultura. Mesmo em momentos difíceis, em algumas administrações anteriores, havia mais espaço. Hoje, esses espaços estão muito reduzidos, muito mais drasticamente reduzidos, como eu acho que a declaração da Nádia, que você mostrou há pouco, confirma. E isto é lamentável, mas isto também significa que acho que os artistas e, enfim, as pessoas da área de cultura em São Bernardo não têm outra alternativa senão lutar para que esses espaços se abram novamente, né? Um conselho de cultura tem que ser, de fato, um conselho de cultura em que a sociedade tenha um mínimo de representação, pelo menos, né? Um conselho de cultura composto só por notáveis, né, entre aspas, que podem, inclusive, ser artistas respeitáveis, e aí não entra em questão o mérito dos artistas que eventualmente estejam lá. Eu nem sei quem são as pessoas que hoje estão no Conselho de Cultura em São Bernardo, mas por mais notáveis que estes artistas, ativistas culturais sejam dos que estão lá no Conselho de Cultura, eles não foram eleitos para representar a comunidade cultural da cidade, os grupos artísticos, enfim, a comunidade cultural. E esta é uma questão fundamental. O Conselho de Cultura passa por a discussão do Conselho de Cultura passa por vários aspectos, mas o primeiro deles é este. Ele não pode ser um conselho simplesmente indicado pelo secretário ou pelo prefeito. O conselho indicado pelo secretário ou pelo prefeito não é um conselho com qualquer representação social, né? Isto, em qualquer outra área, na área de medicina, na área da educação, em diversas outras áreas, isto ainda hoje, apesar de todo o ataque que tem sido feito às instituições culturais e as bases estabelecidas pela Constituição de 88, em qualquer outra área, em qualquer uma dessas áreas que eu mencionei e algumas outras, ainda há esse entendimento de que um conselho tem que ser a partir de uma representação com mínimo de legitimidade social. Agora, na área de cultura, os municípios, principalmente, continuam agindo dessa maneira, né? Não todos, mas muitos, a maioria, né? Continua agindo dessa maneira, simplesmente indicando umas pessoas que
geralmente são pessoas que têm alguma ligação de qualquer tipo com o governo do momento, né? E aí não há representatividade, né? Não há representatividade. E os artistas, os atores culturais não têm outra saída senão lutar para mudar isto, né? Isso em São Bernardo ou em qualquer outro lugar. Não é isso, Júlio. E o Leandro acrescentou exatamente isso, né? E eu acho que é nesse caminho, Leandro, que você apontou e que o Júlio está falando, né? É de se a gente pensar numa janela de oportunidade, talvez seja essa, né? De não dispersar e aproveitar essa mobilização, não agora só no momento da lei, mas que ela seja de forma constante. Isso a gente também que trabalha, né, de dentro da prefeitura, a gente sabe também o quanto é importante, né, Júlia, essa mobilização social para a gente conseguir avançar, né? Enfim, eu tô nesse momento como pré-candidata, mas a gente sabe também que isso não se resolve elegendo, né? A gente tem que escolher bem os nossos representantes, mas a mobilização social, ela não pode deixar de existir, né? A participação, ela tem que ser constante, né? Não adianta depositar de 4 em 4 anos, né? Ou de 2 em 2 anos na lógica eleitoral, porque não funciona assim. É a sociedade que transforma. Esse papel a gente não tem como substituir. Para terminar, Júlio, que a gente combinou uma hora, eu tinha uma lista, Júlio, de umas 20 questões. A gente precisaria de um seminário de um dia inteiro aqui para conversar. Mas eu queria ver contigo se você gostaria de contar alguma experiência para finalizar, de alguma ação no território, né? O pessoal citou aqui do ABC Rap, né? E de outras ações que foram bastante importantes. A gente organiza o Sarau, né? Que eu convidei, inclusive, o Júlio. E tem o pessoal do Tantas Letras também que faz parte, a própria Elizabeth aqui coloca, né? Na década de 80, minha filha iniciou o balé clássico na antiga Casa de Arte, fez 14 anos, se formou e foi direto estudar dança na Unicamp. Hoje é produtora, trabalha com vários grupos de dança, teatro e música. Foi ali no Baeta que teve as ótimas oportunidades. Isso que a Elizabeth coloca aqui é fundamental, Júlia, assim, né? Isso é transformador, né? É disso que a gente fala, né? Sobre quando fala de cultura na cidade, né? Essa experiência da Elizabeth é o que a gente gostaria de ver, né? Nos nossos jovens, Júlio. Enfim, faça as considerações que você quiser. É muito legal essa fala da Elizabeth. Um grande abraço para a Elizabeth, faz tempo que eu não a vejo. Elizabeth também participou do Tantas Letras, que foi um projeto na área de literatura, né, que realizamos durante alguns anos no Departamento de Cultura, que começou numa administração, depois continuou na administração seguinte, que foi a administração do Luiz Marinho, que foi, acho que foi um projeto na área de literatura bastante bem sucedido. A Nádia, a Elizabeth e várias outras pessoas, o Diogo, eu certamente vou esquecer vários outros nomes, o Ayrton, enfim, muitas outras pessoas que participaram do projeto. Hoje tem livros publicados, estão com uma atividade consistente na área de literatura, né? E a partir de um projeto realizado pelo Departamento de Cultura, que visava dar bases de formação para essas pessoas, para esta área de literatura. Como no caso da Beth, ela falando da filha dela, né? E ela se refere a um período nos anos 80, que eu não sei exatamente qual o período, mas é possível que tenha, inclusive, abrangido uma administração anterior à primeira administração do PT,
que foi a administração do Maurício Soares, né, como prefeito, ainda, eu não lembro, acho que era o Aron Galante, se não me engano, o prefeito anterior, eu não tenho certeza, já não me lembro muito bem. Mas as casas de cultura, as casas de arte, né, as casas de arte, já existiam nos anos 80, tinham sido criadas nos anos 80, e elas exerceram um papel importante em diferentes administrações, né, na formação de muita gente na cidade, né? E isto também hoje está perdido na atual administração. Isto também está perdido. Eu estou ressaltando isso porque eu faço questão de ressaltar que eu não estou aqui defendendo apenas esta ou aquela administração, mas a questão é o tipo de gestão pública de cultura que você pretende realizar, e principalmente que você realiza, né? E o que nós temos no momento em São Bernardo é desastroso, porque destrói, inclusive, coisas que tinham sido criadas na cidade há muito tempo, né? Mas eu queria voltar ao início da sua fala, e já que estamos terminando, eu queria mostrar, eu separei aqui o livro ABC Rap, que você mencionou, né? E do qual eu me orgulho de ter participado da sua realização logo no início do meu trabalho na cultura de São Bernardo, um trabalho que já vinha sendo realizado quando eu entrei, né? Eu entrei nesse projeto, um projeto de ação cultural com os grupos de rap da cidade e da região do ABC, que a administração municipal, a administração de cultura, tendo o Luiz Roberto Alves como secretário, na época, né, na administração do Maurício Soares, Luiz Roberto Alves como secretário, grande secretário, e o Mário Bolognese como diretor, né? Eu e outros colegas, alguns que estão nos assistindo, tínhamos acabado de entrar e já estava lá trabalhando nesse projeto, desde o seu início, a Neuza Borges, grande amiga que você conhece, né, que eu faço questão de mencionar aqui como uma pessoa fabulosa, com a qual eu aprendi muito esses anos todos e de quem continuo sendo amigo, e por quem tenho enorme respeito, e que foi muito injustiçada nos últimos anos. Faço questão de dizer isto porque ela foi uma pessoa que, antes mesmo, e enfrentando uma situação absolutamente adversa dentro do Departamento de Cultura na época, entre 89 e a entrada deste primeiro grupo de funcionários concursados, do qual eu fiz parte, né, para o Departamento de Cultura, em 91, entre 89 e 91, a Neuza foi quase uma lutadora solitária para a implementação de projetos como este do ABC Rap, né, e outros projetos de caráter social, no qual ela trabalhava na periferia, com a população da periferia, com diálogo, com participação, com a busca efetiva da participação da população para a construção de uma política de fato permeada pela vontade popular, pelos interesses da população, né? E a Neuza
fez isto, num primeiro momento, enfrentando uma situação muito adversa dentro da própria secretaria, entre seus colegas de trabalho. E depois, futuramente, continuou enfrentando situações adversas, inclusive em administração do PT. E é preciso dizer isso. Lamentavelmente, né? Porque precisamos aprender com os erros do passado. Eu fico feliz por você ter lembrado e ter dito isso, Júlio, porque a Neuza é uma grande companheira com quem eu troco muitas ideias, a gente conversa semanalmente e ela faz muita diferença. Ela faz a política, ela faz implementa a política pública na forma como eu acredito que ela deve ser feita, né? E a gente sempre conversa sobre isso, então essa lembrança foi mais que oportuna, né? Uma vez que a gente está falando de avanços, retrocessos, as dificuldades que a gente enfrenta, né, em todos os contextos, eu acho que foi uma lembrança aqui que todo mundo está saudando a Neuza também. E saudando você, Júlio, que a gente tem um orgulho enorme, embora você diga que não é unanimidade, não parece, porque aqui nem tem nenhum comentário contrário não, disso. Aqui não terá, aqui não, acho que não terá mesmo. Olha, não, mas eu sinto muito orgulho, assim, o trabalho que foi construído, acho que para quem tinha dúvida de todos os desafios que a gente vem enfrentando, não só pelas coisas que a gente dialogou aqui, mas se pegarem aqui o chat desse momento, né, que a gente foi conversando, fica muito evidente do que a gente está falando pela voz das próprias pessoas, dos próprios artistas da cidade, né, da própria população, que enxerga muito claramente esse processo todo. Então, te agradeço imensamente, Júlio, por ter aceitado, de maneira muito generosa, como sempre, dialogar com a gente e clarear as nossas, né, impressões, esses momentos que a gente está vivendo, né, trazer essa reflexão. Obrigada mesmo, Júlio. Imagina, é um grande prazer, Ariana. Eu que agradeço a oportunidade desse diálogo e vamos juntos, vamos em frente tentar mudar esse quadro aí, né? Precisa ser mudado, né? E acredito que há muita gente querendo mudá-lo, né? Às vezes as pessoas não têm muito instrumento, né? Não têm muita informação sobre como mudar, né? E nenhum de nós tem certeza absoluta disso, né? Temos que aprender com a situação, com cada momento, com cada contexto, né? E o contexto atual é um contexto que eu acho que é completamente diferente do que nós tínhamos há 5 anos atrás, né? Não dá mais para simplesmente repetir fórmulas anteriores. Temos que repensar tudo, reinventar as coisas e olhar com cuidado, com atenção o que está acontecendo no país, para tentar entender isto e tirar elementos para agir, né? Para tentar transformar isso em defesa da democracia, né? Não contra a democracia, que é isto que infelizmente nós temos no momento prevalecendo aí. Né? Bom, obrigada, Júlio. A gente vai ter essa semana, está bastante agitada. Júlio, eu reforço o meu convite publicamente para você participar do nosso sarau com os dentes na esquina quando tiver oportunidade, sempre no comecinho de cada mês. E isso vai para além de qualquer período destinado às eleições. É um projeto que a gente quer que seja construído, né? E acho que o Tantas Letras, né? Muita gente está falando aqui do Tantas Letras. O Paulo colocou aqui que ele sobreviveu, como é que o Paulo Dantas coloca, né? Quão forte foi essa experiência na vida dele, né? E que ele agradece muito ao Tantas Letras, salvou a minha vida. Grande, Paulo. Legal, Paulo. O Tantas Letras foi um projeto do Tarso, né, do Tarso de Mello, que a gente acolheu e realizou lá pelo Departamento de Cultura e tal.
Teve participação do Reinaldo Damasio, que a gente, né, que é meu amigo, meu colega de trabalho até hoje, né? E bastante gente passou por ele e acho que teve um papel importante para muita gente, né? Fico muito feliz que tenha sido assim. Hoje a maioria deles são amigos nossos, né? É isso. Muito obrigada, Júlio. Obrigada a todos e a todas que acompanharam a gente essa noite. E antes do nosso sarau, no sábado, a gente ainda vai ter um debate bastante importante, Júlio, sobre. Eu vim da área de habitação, né? Então, a gente vai ter um debate sobre remoções e despejos em contextos de pandemia com o Benedito Roberto Barbosa, que eu acho que vai ser uma grande discussão também, uma grande conversa fundamental para esse momento que a gente está vivendo, né? Sem E dúvida. quando a gente fala de direito à cidade, não tem como não discutir. Sem dúvida. Neste momento é uma das questões mais cruciais, né? É um tema importantíssimo. Legal. Isso vai ser quinta-feira? A gente vai fazer sábado às 18 e depois, quem tiver fôlego, a gente emenda com o sarau com os dentes na esquina às 21. Tá bom? Legal. Obrigada, Júlio. Todos e todas convidados. Um abraço. Obrigado, grande. Ariana. Grande abraço. Abraço a todos, a todas. Um beijo, Júlio. Obrigada. Beijo. Boa noite.